Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu estarei falando um pouco sobre a mecânica da vida proposta por René Descartes. E então, quem foi René Descartes? Foi um dos mais influentes filósofos e matemáticos da história. Ele propôs uma mecânica da vida que foi revolucionária para o pensamento científico da sua época, né? A sua abordagem pode ser entendida no contexto de sua filosofia e de sua visão sobre a natureza da realidade do corpo humano. Ele tentava explicar a vida e os fenômenos naturais por meio de uma combinação de mecânica, como uma ciência que estuda o movimento e as forças, e da metafísica, filosofia que investiga a natureza da realidade, da existência e da causa. E então, a visão mecânica de Descartes sobre a vida. O corpo humano como uma máquina, Descartes fala que via o corpo humano como uma máquina complexa, composta de partes interconectadas que funcionam de acordo com leis mecânicas. Essa visão foi formulada dentro do que é chamado de mecanicismo, que é uma perspectiva, dos fenômenos, perspectiva filosófica que considera que todos os fenômenos naturais, incluindo os biológicos, podem ser explicados em termos de movimentos e interações de partículas materiais, reflexos e movimento involuntário. Descartes também acreditava que o corpo humano, assim como o de outros animais, funcionava por reflexos automáticos. Para ele, por exemplo, quando você toca algo quente, o corpo reage de forma automática, sem a necessidade de intervenção de uma alma, sendo esse movimento um reflexo involuntário operado pela mecânica do corpo. E então, segundo ele, existia a separação entre o corpo e mente. A grande ideia de Descartes é que o ser humano é uma união de duas substâncias distintas, ou seja, o corpo, matéria, e a mente ou a alma, que é o pensamento. Em sua famosa frase, que quer dizer assim, que ele fala assim: cogito ergo sum, que quer dizer penso, logo existo. Descartes destacou a importância do pensamento como a característica fundamental da existência humana, algo que não pode ser explicado mecanicamente. O corpo, por outro lado, seria regido por leis físicas e funcionara como uma máquina que se comporta de acordo com os princípios da mecânica clássica, o dualismo cartesiano. Esse dualismo cartesiano, que quer dizer corpo-máquina e mente-pensamento, foi central na filosofia de Descartes e influenciou profundamente a compreensão do ser humano e da natureza. A mente ou a alma seria responsável pelas funções conscientes, enquanto o corpo operaria em termos de processos biológicos automáticos. Segundo ele, o sistema nervoso e a anatomia, em seus estudos sobre o corpo, Descartes fez uma analogia entre o corpo humano e uma máquina de relojoaria, com todos os seus componentes interligados e operando de acordo com forças físicas. Ele acreditava que os nervos atuavam como tubos por onde fluíam espíritos animais, uma espécie de fluido invisível, que facilitavam a comunicação entre o cérebro e o corpo, permitindo os movimentos e as reações físicas. Outra questão abordada por ele é acerca dos espíritos animais. Descartes postulou a existência de espíritos animais, que não eram espíritos imortais ou sobrenaturais, mas sim substâncias materiais, quase como fluidos ou vapor, que fluíam através do sistema nervoso, transmitindo sinais do cérebro para os músculos e órgãos. Esse conceito foi uma tentativa de explicar o funcionamento do sistema nervoso antes do avanço do conhecimento sobre os neurotransmissores. Ele também abordou sobre mecânica e física. Descartes também aplicou sua filosofia mecanicista à física. Para ele, o universo todo, incluindo os corpos celestes, operava segundo leis mecânicas previsíveis. Ele rejeitava explicações metafísicas ou teológicas, a ideia de que as coisas têm um propósito ou uma causa final, afirmando que tudo no universo incluía a vida,
podia ser entendido como uma máquina que segue princípios de causa e efeito. Este era o pensamento dele. A sua influência na ciência moderna. E então, a mecânica de Descartes influenciou profundamente a ciência moderna, especialmente na forma como os cientistas começaram a enxergar o corpo humano e os fenômenos naturais como sistemas que podem ser descritos e entendidos com base em leis físicas. No entanto, a noção de espírito animais foi descartada com o avanço do conhecimento biológico, particularmente com o desenvolvimento das teorias sobre o sistema nervoso e os neurotransmissores. Limitações e críticas. Embora Descartes tenha feito avanços importantes na ciência da época, sua mecânica da vida teve algumas limitações e falhas que foram superadas posteriormente. Pois bem, a exclusão da consciência e das emoções. Descartes se concentrou muito na explicação física e mecânica do corpo, mas não conseguiu fornecer uma explicação satisfatória para a consciência, as emoções e outros aspectos subjetivos da experiência humana, como a percepção, que mais tarde seriam aprofundados por psicólogos e filósofos. Diante de tudo isso, surgiu a crítica de Spinoza e Leibniz, que são filósofos como Spinoza e Leibniz criticaram o dualismo cartesiano. Spinoza, por exemplo, argumentou que a mente e o corpo não são substâncias separadas, mas sim aspectos diferentes de uma única substância, Deus ou a natureza. Leibniz, por sua vez, questionou a ideia de uma separação tão rígida entre mente e corpo e introduziu o conceito de mônades, ou seja, unidades indivisíveis de existência que interagem harmonicamente. O encontro com a biologia moderna. O modelo mecanicista de Descartes não conseguiu acompanhar as descobertas subsequentes da biologia moderna, como a genética e a teoria da evolução de Darwin. Hoje sabemos que a vida é muito mais complexa e dinâmica do que Descartes imaginava, com interações complexas entre genética, ambiente e comportamento que vão além de uma simples explicação mecânica. E então, a conclusão é que a mecânica da vida proposta por Descartes foi uma tentativa brilhante de aplicar a razão e a lógica da física aos fenômenos biológicos, mas, devido à sua visão dualista, não conseguiu resolver completamente as questões sobre a interação entre mente e corpo, nem explicar a complexidade da vida, como entendemos hoje. No entanto, sua ênfase na separação entre a alma e o corpo, e sua abordagem mecanicista foram importantes para o desenvolvimento da ciência moderna e influenciaram tanto a medicina quanto a filosofia da ciência nas gerações seguintes. E então, chegamos ao final de mais um vídeo. Desde já eu agradeço a todos, peço a vocês que se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, a espalhar conhecimento. E outra coisa, não se gabe quem se cinge, como aquele que vitorioso se descinge. Até a próxima, sucesso para vocês, tchau!